Vamos deixar uma palavra da parte de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 27, do versículo 51 ao 54. Antes de falar do amor de Deus, gostaria que os irmãos se inscrevessem no nosso canal, curtissem nosso vídeo, clicassem no sino de notificação para nos ajudar mais e mais a divulgar materiais de caráter bíblico, doutrinário e teológico. Evangelho de Mateus, capítulo 27, do versículo 51 ao 54. Vamos pregar uma mensagem temática com 4 tópicos. Primeiro, a Bíblia diz literalmente e enfaticamente, no primeiro tópico desta mensagem, que quando Jesus morreu, às 3 horas da tarde, o véu do templo de Jerusalém se rasgou em 2 lugares, de alto para baixo, ressaltando a liberdade que nós temos através da morte de Cristo de entrar no santuário que é no céu, pela morte de Cristo na cruz, que é o novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 e 20. Segundo tópico desta mensagem, a Bíblia diz que a terra tremeu. Literalmente houve um terremoto e tremeu a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A terra que Deus, Ele criou. Significa, meus queridos e amados irmãos, que a terra, a natureza, sofreu pela morte de seu Criador. Terceiro tópico desta mensagem. A Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, que quando Jesus morre, os mortos são ressuscitados. E esses mortos ressuscitaram na sexta-feira, depois da morte de Cristo. E eles permaneceram, sim, no sepulcro. E eles só saíram do sepulcro quando Jesus ressuscitou no domingo de manhã. E eles foram na cidade de Jerusalém no domingo e foram vistos por muitos judeus e pessoas que estavam em Jerusalém. Meus queridos e amados irmãos, é uma prova enfática que Jesus ele é a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em Jesus, ainda que morra a morte física, ressuscitará. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21, que a morte física veio por um homem, que é Adão, mas por outro Adão, que é Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Meus queridos e amados irmãos, esse é o terceiro tópico desta mensagem. O quarto tópico desta mensagem. A Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, que quando aquele centurião romano viu todos os acontecimentos, ele reconheceu a divindade de Jesus e disse que Jesus era o Filho de Deus. Meus queridos e amados irmãos, é uma bênção de Deus em saber que Jesus ele é Deus por natureza e essência e excelência. Esta é uma palavra de Deus do céu e do alto. A divindade de Jesus é vista no seu nascimento. Lucas capítulo 1 e versículo 35. No seu ministério afirmando para os judeus, eu sou. Evangelho de João capítulo 8 e versículo de número 58. Eu sou enfatizando a sua deidade, a sua divindade, provando que ele é Deus. Meus queridos e amados irmãos, que esta palavra venha ficar na sua mente e no seu coração. Foi uma mensagem temática com 4 tópicos. Que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo, clique no sino de notificação para nos ajudar mais e mais a divulgar materiais de caráter bíblico, doutrinário e teológico. A paz do Senhor, do seu irmão em Cristo, pastor Lorinaldo Soares.